E aí, pessoal, beleza? Tirar um tempinho aí para falar com vocês sobre a atuação do biomédico no ramo da imagem, da radiologia, que é conhecida aí como a galinha de ovos de ouro. É um ramo de atuação que, cá entre nós, é bem vantajoso financeiramente e também, consequentemente, trabalhando aí de uma carga horária bem mais tranquila. Então, a gente vai falar aí um pouco sobre as oportunidades que tem do biomédico atuar na imagem. Então, a gente fazendo essa troca de ideia aí e depois, com certeza, vocês podem estar mandando as dúvidas aí que a gente vai estar tirando, gravando outros vídeos e, consequentemente, gerando conteúdo e conhecimento, certo? Então, hoje é um dia que a gente gosta de falar sobre isso. Então, o que a gente gosta de falar, com certeza a gente é muito entusiasmado. Então, é claro que a gente vai, aí dentro do horário estipulado, a gente vai falar um pouco, tá? Não tem como a gente falar aí sobre a atuação do biomédico, da imagem, de uma maneira assim, completaça. Teria que a gente tirar aí uma aula específica para cada ramo de atuação dentro da imagem, certo? Porque a biomedicina, além de ter essas inúmeras áreas de atuação, a gente ainda tem dentro de cada área de atuação, a gente tem subdivisões. Então, a gente tem as divisões de área de atuação e as subdivisões, certo? Então, um pouquinho sobre mim, sobre eu, um cara chamado Valcleir Aparecido Marinho Costa, tá? Eu sou biomédico, sou bacharel em biomedicina, sou especialista em imagem, sou especialista também em gestão educacional e docência no ensino superior e também especializando em microbiologia e sempre na luta aí de adquirir mais conhecimento, tentando atuar sempre na área de pesquisa, ensino e extensão, que é nossas bases de aprendizagem, de tentar fazer um ensino diferente. Mesmo nessa situação que o mundo vem passando, a gente ainda tem que tentar nunca desistir, que ainda tem futuro de alguma forma. Se a gente desistir, ferrou tudo, né, galera? Então, mesmo que esse currículo que eu falei aí para vocês, não adianta nada ter um currículo top se o cara não querer trabalhar, tá? Então, hoje o biomédico, eu vejo aí muitos colegas com um currículo riquíssimo, top, mas o cara quer que o emprego chegue no colo dele e dessa forma nada vem no colo da gente. Então, e também o currículo não faz diferença nenhuma de eu para você que está assistindo essa aula. Então, gente, por mais currículo, por mais que o profissional tenha, se ele não fazer diferente, não adianta ter currículo. Então, você que é formando, você que é graduando, cara, você tá com a bola na mão. Só basta você querer correr atrás que você vai dar conta de fazer o seu. Detalhe, você querer correr atrás, senão ninguém vai trazer para você. E falando um pouco aí sobre a oportunidade, sobre, professor, como que a gente vai trabalhar na imagem, como que eu vou conseguir? Cara, tudo que vem no mundo é oportunidade. Sabe o que a gente quer aproveitar ou não. A gente, claro que brinca aí no funk de hoje em dia, na música popular brasileira, fala se o golpe está aí, cai quem quer. Mas na verdade é apenas uma maneira grosseira de falar, a oportunidade está aqui. Se você quer, aproveite. Se você não quer, sai fora que tem mais gente querendo. Quando a gente pega a origem da palavra oportunidade, vem lá do latim, com a origem muito bacana, entendeu? Vem do opportunus, tá? Vem de ventos, a oportunidade, que na primeira expressão ventos metafóricos que sopram a favor e contra. Então a oportunidade ela pode ser a favor e contra, basta você decidir e como você irá aproveitar ela, certo? Não só na imagem, mas também
Em qualquer profissão vai haver oportunidades e também vai haver a forma de criar oportunidades, que é a demanda profissional é que a gente crie oportunidades e não fique esperando a oportunidade chegar. Como eu citei o exemplo, muita gente está aqui esperando a oportunidade chegar, encostado na sua cadeira de balanço, confortável, ricamente, porém, os dias estão passando, as horas estão passando, o café esfria e o que você fez, certo? Então, oportunidade é um cavalo selado, como diz os mais antigos, né? Principalmente os nossos avós, nossos bisavós que colonizaram o nosso estado de Rondônia, vem aí trazendo um pouco de conhecimento que, se a gente pensar bem, o que eles falam, nada mais nada menos é que os gregos falaram lá na filosofia antes de Cristo. Então, por que não escutar, né? A oportunidade é um cavalo selado que passa e a gente deve aproveitar e também deve criar oportunidades. Então, procure o vento que sopra a seu favor. Isso aí, dentro da imagem, é muito comum, porque a biomedicina, o profissional, existe um estigma dentro da imagem. Só que, um exemplo, eu já atuei tanto na tomografia, atuei na radioterapia e na ressonância magnética e também na física médica, que entra na área de radioterapia, controle de qualidade, dosimetria. Então, poxa, se caso não procurar oportunidades, a oportunidade não será criada. Se o vento está tocando a seu favor, vai. Ah, professor, eu tive a oportunidade de fazer um estágio gratuito. Ah, eu não vou ganhar nada. Cara, vai. Não fica aí escolhendo o que você vai fazer da vida, senão a vida vai passar e você congelou no tempo. Então, como eu falei um pouco do que eu tinha atuado, eu atuei no serviço de radioterapia do Hospital São Daniel Comboni, de Cacoal. Trabalhei também na ANGA Medicina Diagnóstica, no setor de ressonância magnética e também tomografia computadorizada. E também no Hospital São Daniel Comboni, trabalhava com o setor de física médica, que é a parte de controle de qualidade e também fazer com que o tratamento tenha o controle de qualidade, o tratamento oncológico. Tá? Vou trabalhar ponto a ponto dentro dos temas e tentar explanar da melhor forma possível, mas as oportunidades veio surgindo de acordo com o que eu fui buscando. Consegui trabalhar na radioterapia, não sabia quase nada, só tinha especialização, fui atrás, consegui a oportunidade de conhecer um pouco de tomografia, fui conseguindo fazer as tomografias para o próprio tratamento para a radioterapia e ao decorrer do tempo fui pegando mais experiência, consegui uma oportunidade na clínica ANGA para que eu possa estar desenvolvendo a tomografia e também a ressonância magnética, que é a cerejinha do bolo da imagem. Que eu sou apaixonado por ressonância porque ela mostra tudo que você precisa ver ali do cara. Tu roda uma radiofrequência ali num campo magnético e consegue saber se ele tem um calo ósseo, saber se ele tem um trombo, saber tudo. Claro que cada particularidade de exame tem de pedido médico, tá bom? Então, cada caso é um caso. Dentro da medicina não existe medicina, no modo geral também, no mundo, cada pessoa é cada pessoa. Não existe esse caso é igual de fulano, pode ser parecido, mas tem uma particularidade bioquímica, uma particularidade metabólica, então é todo um complexo, certo? Só um resumo aqui do que foi a criação do profissional biomédico da imagem. Então, foi através do decreto de lei de 1983, tá? Que deixou o profissional biomédico habilitado para que possa estar trabalhando no mercado de biomedicina e diagnóstico por imagem, tá? Hoje em dia, existem vários nomes que se dá ao profissional. Antes era só biomédico, especialista em diagnóstico por imagem. Hoje já tem bioimagem, já tem imaginologia, imagem, então tem
E tem também os cursos de pós-graduação específicos, que é em ressonância magnética, específico em tomografia computadorizada, densitometria óssea, enfim, tem várias particularidades. E também com a evolução do processo de ensino, né, também foi surgindo novos cursos, certo? Então, foi atualizada essa regulamentação em 2013, tá? Através desse processo de regulamentação atualizado, onde que ficou mais que atualizado que o profissional seria o profissional apto para ter as suas atribuições tanto no diagnóstico por imagem, quanto também na biofísica, instrumentação médica e etc. Certo? Então aqui, eu gosto de pegar essa parte aqui, que é a parte mais interessante, quando o acadêmico, ou a pessoa que quer conhecer o curso, professor, o que o profissional vai atuar dentro da imagem? Porque não é só fazer raio-x, não é só fazer uma ressonância, tem as particularidades de cada área de atuação, e dentro da área de atuação tem mais setores que o profissional pode atuar. Se a gente for pensar bem, o profissional aí vai estar hoje aí com 30 e alguma coisa, 34, se eu não me engano, áreas de atuação, e mais dentro dessas áreas de atuação tem as subdivisões. Então, se a gente for pensar bem, aí vai muito mais do que só as 30 e alguma coisa, certo? Então, esse profissional, ele vai estar habilitado para trabalhar tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, radiologia geral, certo? Ou a específica, que seria a beira-leito, a densitometria óssea, a medicina nuclear, a radioterapia e a dosimetria, tá? Só para deixar mais específico, dosimetria eu acredito que é um tema um pouco incomum você ouvir hoje aí no cotidiano. Dosimetria é o controle de qualidade que se faz em aparelhos, tanto que emite radiação, quanto também controle de qualidades interno para ambientes e setores que trabalham com imagem. Ok? Certo? A tomografia, gente, não só a tomografia, mas num contexto de todos os equipamentos que a gente vai trabalhar, esse profissional, ele vai estar o quê? Principal, operar o equipamento, tá? Então, quando a gente tem um equipamento, até o Word, se você for escrever, você precisa o quê? Você não precisa fazer inúmeros protocolos, que é o quê? Justificar, alinhamento, espaçamento de linha, metodologia científica que já batendo na porta de vocês, mas você não precisa criar esses protocolos dentro de um exame também. Então, o profissional também vai estar habilitado para criar e definir protocolos. Claro que não adianta eu ser hipócrita e ficar aqui falando, o biomédico é o cara que manda no setor de imagem. Não. A gente tem que pensar bem que a gente é um profissional, que a gente tem hierarquias, tá? Então, quem é que vai estar essa hierarquia junto, definindo o protocolo, é o profissional médico especialista em radiologia ou diagnóstico por imagem. Então, o radiologista que a gente costuma ver aqui em nossa região. Então, assim, o profissional, ele tem capacidade para isso? Tem, porque ele tem como base biofísica, conhecimentos de anatomia, conhecimentos de fisiologia, conhecimentos de cálculo, de um meio de geração de imagem, de radiação, que se estuda lá na biofísica. Então, é algo que a gente tem a capacidade, mas o médico, ele tem o quê? O médico, ele vem com a formação dele, que ele tem o específico que ele gosta de laudar, tá? É bem real, porque eu trabalhei já em setor, eu sabia como administrar esse protocolo, sabia como que se criava ele, tinha um colega, claro que muito mais experiente, qual eles me ensinaram, outra colega também, enfim. Sou muito grato a esses colegas que me ensinaram, mas a médica sempre ela tinha o protocolo, porque
é a forma dela laudar, é a forma de pesquisa que ela está embasada para assinar, porque é o médico, radiologista que vai assinar. O biomédico é o cara que vai o quê? Vai ser o cara que vai estar totalmente habilitado para fazer o controle de qualidade, para montar o protocolo, para administrar meios de contraste, realizar a anamnese do paciente, tá? Por mais que muitos falem, a anamnese é simples, é só um tanto de pergunta, não. A gente, além de ter as perguntas, a gente tem que ter um conhecimento técnico para que, se caso o paciente pergunte, a gente consiga responder da melhor forma possível, tá bom? Então, documentar exames. Como que eu vou documentar um exame? Eu preciso descrever o exame realizado com meio de contraste, a tantos por cento, tal dia, tal hora, é forma de documentação. Então, a gente também está habilitado para isso aí. E também gerenciar o sistema de armazenamento, manipulação de imagem, que doce ilusão de quem pensa que um exame só é aquilo lá que você entra na máquina e realiza o exame. Não, tem todo um processo de manipulação de imagem. Não sei se algum de vocês conhecem sobre edição de imagem. Hoje em dia todo mundo consegue fazer isso na palma da mão, né? O celular tem aí editor, o Instagram, até o WhatsApp tem ali como configurar pouca coisa de iluminação, etc. Mas antes, quem era o profissional, que era o cara, quem sabia mexer em Photoshop, Photoscape e por aí vai, esses softwares que trabalham imagens. Então, para imagem, hoje, para exame de imagem, não muda, é a mesma coisa. O profissional precisa estar o quê? Precisa estar apto e também ter conhecimento científico, técnico e da área médica, com certeza. Então, a gente vai estar aí trabalhando com esses softwares, sabendo manipular a imagem. Para vocês terem ideia, a manipulação de imagem ela é tão importante quanto o laudo, porque se você manipula uma imagem errado, pode dar um falso diminuído de uma lesão ou esconder até mesmo uma lesão por causa de um erro de uma manipulação de imagem. Desculpa. Então, esse profissional ele tem que ter muito conhecimento técnico das estruturas anatômicas para não acontecer nenhum erro e principalmente ocasionar em um erro de laudo depois, certo? Tomografia é isso daí. Olha só que bonitinho o que é um exame de tomografia. Eu acredito que quase todos ou todo mundo já passou por um, ou tem alguém da família que já passou, já acompanhou. Enfim, eu tenho um feixe de radiação. Então, eu tenho ali cápsulas radioativas que vão emitir radiação e do outro lado eu vou ter o que? Receptores, tá? Então, eu tenho emissão de radiação e receptores de radiação que vai pegar o que? O feixe e transformar em imagem. Por isso que chama-se tomografia computadorizada. Eu extraio essa imagem, essa informação do feixe e reconstruo ela através de software do computador, tá bom? As tomografias, ela vai variar de canais. Então eu tenho tomografia de 4 canais até 124, aí, até acima, que é isso. Mas a maioria das tomografias da nossa região aqui, eu vou ter de 64 canais, 4 canais, e tem uma qualidade de imagem bacana e tal. Claro que quanto mais canais eu tenho, mais especificidade e também cortes mais finos, tá? Mas lembrando que a tomografia, eu tenho diferenças da tomografia, da ressonância, porque ressonância ela é mais para tecidos moles, tá? É mais para eu identificar aqui lesões medulares, lesões musculares, lesões de inervação. Já a tomografia eu consigo ter mais especificação de estrutura de ossos, estruturas até mesmo cardíacas que eu consigo fazer, estruturas de função renal que eu consigo fazer na tomografia, reconstrução 3D. Então, assim, até
a observação, reconstrução 3D é chato pra caramba fazer, mas quando você termina de fazer, você fala assim, cara, eu reconstruí a mão do cara. Eu tô com a mão aqui, dei feixe de radiação, joguei no software, eu reconstruo a mão do cara. A parte óssea, a parte vascularizada, e aí é onde que eu consigo ver, é onde que eu tenho ali defeitos inatos, seja por choque, seja por trauma, ou seja por lesão, ou até mesmo por má formação congênita, ou hereditária, enfim, vai da patologia do paciente. Certo, gente? Ressonância magnética, como eu falei, ressonância magnética me brilha os olhos, porque eu gosto bastante, não só da ressonância, mas de todos os setores da imagem, mas tem sempre aquele do que o coração bate mais forte. Então a ressonância é uma área que você ganha bem, tem muita oportunidade no nosso estado para biomédico na ressonância e também, claro, que tem pouco esforço. Vamos pensar o seguinte, tomografia, com 15 minutos eu faço, 15, 20 minutos eu faço tomografia de um paciente, no máximo 15 minutos. Um paciente de ressonância, normalmente ele demora de meia hora a 1 hora, variando de cada local do corpo, né? De cada estrutura ser avaliada. Então, nesse contexto, eu tenho o quê? Pouco fluxo de pacientes. Esse pouco fluxo ocasiona no quê? Menos movimentação de entra e sai de sala, entra e sai de perto do campo magnético, não tem radiação, tá, gente? É uma coisa que muita gente pensa que a ressonância ela tem radiação. Não, ela tem um grosso modo de falar que eu sempre falo para dar um exemplo bem grosseiro, mas também bem próximo do que é a realidade. A ressonância é um grande ímã. O que a ressonância faz? A ressonância ela tem um campo magnético onde que ela estrutura todos os seus átomos em um alinhamento só. Você vai alinhar esses átomos em formas diretas ou indiretas, conforme o tipo de imagem que você quer. E aí você dá um pulso de radiofrequência, que é aquele barulho tão alto que vocês ouvem da ressonância. Por isso que precisa ficar com protetor auricular, não pode acompanhante. Se o acompanhante estiver dentro da sala, tem que estar com protetor também. Mas por quê? Esse pulso de radiofrequência, ele tem uma frequência que vai fazer com que alinhe essas moléculas de uma forma em que eu faça o corte de acordo com a estrutura que está sendo pesquisada. Então, assim, dentro da ressonância, cada parte do exame é feito um por vez. Por isso que se mexer, tem que repetir o exame. Ah, professor, por que isso? Porque é muito preciso, é muito milimetricamente. O pulso de radiofrequência, se caso não tiver tão imóvel, infelizmente ele não dá uma imagem boa para se laudar e, consequentemente, os médicos não laudam, eles pedem para repetir. Então, isso tudo é para que eu tenha o quê? Uma boa precisão de imagem e de diagnóstico para o médico poder tratar conforme o que você precisa. E não, olhei no raio-x aqui, eu acho. Não, na ressonância não tem eu acho. É ou não é. Eu acho que você está com esteófitos, tá? Eu acho que você está com disco, com hérnia de disco, né, que a gente costuma dizer. Não, na ressonância não tem eu acho. Na ressonância você vai olhar e falar, não, é aqui, tá? É muito específico, tá? Então, claro que, como eu falei, eu sou puxa-saco da ressonância, então é claro que eu tenho só coisas boas. E eu tenho coisas boas sim da ressonância. Por quê? Ela não tem radiação, tá ok? Diferente da tomografia computadorizada, que eu já tenho radiação, certo? Lembra que eu falei que eu tinha sensores e cápsulas radioativas? Professor, então eu não vou fazer de forma alguma, nunca que eu vou fazer uma tomografia. Aí entra uma coisa, 2 pesos e 2 medidas, certo? Tomografia computadorizada, um preço bem mais acessível, resultado rápido. Se for uma emergência, eu consigo resolver assim. Se for
parte estrutural como ligamento de joelho, um medula, compressão da medula, que é uma coisa de se tratar lentamente, é ressonância. E também, claro, que vai cada situação vai da conduta médica a ser abordada. E aí isso vai de qualquer setor da medicina. Pneumologia, nefrologia, clínica geral, enfim, ortopedia. Cara, é a especificação dele. Por exemplo, eu passei por um tratamento, acompanhamento médico de joelho, que o médico pediu a ressonância e pediu a tomografia. A tomografia com a reconstrução 3D. Para que isso? Se você olhar as duas imagens, tem como você ver coisas que você não conseguiu ósseo, lá na ressonância, principalmente da parte estrutural da reconstrução, você consegue ver ela em 3D. E, consequentemente, na ressonância você tem ali aonde a limitação de espaço. No caso de uma cirurgia, eu tenho como resolver isso daqui, por aqui, esse ligamento se desprendeu daqui, então é muito complexo. Então é a área médica mesmo que vai trabalhar com isso daí, tá ok? Esse aí é os aparelhos de ressonância magnética. Existem dois modelos, que é o campo aberto, tá? Em qual tem uma máquina dessa, e campo fechado, que é a maioria dos tubos que é conhecido, tá? Que é que o paciente vai entrar ali dentro e fazer. Ambos têm o campo magnético, mas esse campo aberto, ele produz mais ruído. Professor, o que é isso? Ruído, o que acontece? A radiofrequência, ela precisa de um campo fechado para poder emitir ali o feixe de radiofrequência e captar as moléculas da melhor forma possível alinhadas. Nesse caso aqui do campo aberto, ele vai ter um alinhamento de moléculas da mesma forma, porém esses equipamentos, normalmente ele tem uma coisa chamada Tesla, que é a unidade de medida que vai dar aí a potência do aparelho. Por exemplo, eu tenho um carro 1.0 e tenho carro de 3.2, tem carro de 2.0, enfim. É mais ou menos isso que acontece na ressonância magnética. Eu tenho 1.0, 1,5, 2, 2,5, 3, 6 Tesla, que é uma máquina incrível, que eu já estudei ela. Então, assim, infelizmente a gente não tem, mas a gente tem máquinas muito boas na nossa região, que inclusive é a que resolve muitos casos do estado e da região, certo? Por que eu estou falando a diferença dessas máquinas? Existe uma questão também de custo-benefício. Para você, tudo é custo, gente. Essas máquinas, elas são milhões de dólares, não são milhões de reais, dólares. Então aí, por isso daí, eu acho que eu já deixei um pouco aí subliminar o porquê que não tem máquinas tão caras. Porque de certa forma, faz aí o que essa máquina mais simples faz e de um custo mais baixo. Essas aí são as imagens de ressonância magnética, tá? Aqui eu tenho uma ressonância de carótida superior, que é uma colangio cerebral, onde que eu consigo ver aí a estrutura das veias e também artérias. Por quê, professor? Como que eu consigo ver se tem uma AVE, um acidente vascular encefálico, né, que a gente conhece como AVC, ou um acidente vascular, aí, se ele é hemorrágico ou não hemorrágico? Então eu consigo ver através desse exame, tá bom? E também eu tenho aí um exame, esse superior, onde que eu tenho ali consigo ver a coluna inteira, coluna cervical, bulbo maxilo, tórax, consigo ver até um pouco de intestino, pulmão, de forma de corte sagital. No outro aqui eu tenho só um axial passando, rodando. Então, essas imagens é uma imagem que você consegue produzir através do equipamento. E isso daí você consegue tratar inúmeras patologias através de uma imagem dessa. Consegue descobrir um câncer, consegue descobrir a evolução ou a regressão, consegue descobrir aí a famosa pedra nos rins ou a pedra na vesícula. Então esse contexto todo é para que a gente consiga ter qualidade de saúde na nossa diagnóstico. A nossa profissão, gente, ela é diagnóstico. Então isso daqui é o quê? É um coração de diagnóstico.
eu consigo ver isso daí, se tem funcionamento normal de coração, consigo fazer até funcionamento normal do cérebro. Tem um exame que chama tractografia, que eu consigo ver se o meu cérebro está conseguindo pensar direito, da forma certa. Vai ter um acompanhamento médico, vou lá fazer o exame e o médico vai falar, pensa em tal coisa, pensa nisso, fala, e aí você vai tendo os pulsos de radiofrequência e ali eu faço os recortes para saber se eu estou tendo aí a função de cada lobo separado. Olha só que complexidade. Então a gente tem como fazer muita coisa aí na ressonância magnética e tem muito profissional bom na nossa região. A radioterapia, como eu já falei, a gente trabalha operando aí equipamentos, tanto o equipamento de radioterapia, mas também o controle de qualidade desse equipamento para fazer aí tanto a marcação, planejamento e participar do planejamento 3D desse paciente ou 2D, para que, claro, tenha aí uma qualidade de evolução de tratamento. A radioterapia, deixa eu colocar o equipamento aqui para vocês entenderem. O equipamento de radioterapia é esse bichinho aí, tá? Existe dois modelos de equipamento, que é o acelerador linear, esse que tem Cacoal aí é um acelerador linear, e também tem o bomba de cobalto. Como já citado, cobalto é uma fonte de radiação natural e linear, aceleração linear, eu faço produzir radiação através de energia elétrica. Então, professor, é qualquer energia elétrica? Não, tem uma complexidade também envolvendo esse equipamento. Eu uso 3 fases de 380, então eu tenho um aparelho aí mega energético. Tá? Esse aparelho ele vai pegar essa energia elétrica, acelerar o elétron e fazer com que esse elétron ganhe velocidade e forneça o raio-x que a gente conhece. Tá? Lá na biofísica vocês vão ver isso, vocês viram isso lá em física, no ensino médio, mas biofísica você trabalha isso, na imagem propriamente disso você estuda isso. Enfim, a física, química e biologia faz parte do curso do começo ao fim. Então não adianta fugir, que ela é a base para a gente trabalhar a ciência, certo? Então, não sei se vocês estão vendo ali um pontinho vermelho no primeiro equipamento e depois no segundo, aqueles feixes de luz fazendo um X no paciente. O que acontece? Eu faço marcações nesse paciente, onde que eu vou escolher o isocentro do tratamento. Professor, então eu vou lá e escolho. Não, é o médico que vai prescrever. Solicito, igual a receitinha lá, não tem? Você toma lá dipirona 12 em 12 horas. A diferença é que aqui vai ser radiação. O que o médico vai pedir? Tantos de energia a tal profundidade, em tal órgão, em tantos dias. Então, tantos centigrade, que é a unidade de medida do energia de radioterapia. Então, através disso daí, o biomédico ele vai lá, vai marcar esse paciente, marcar com uma tatuadinha mesmo, fazer um isocentro. Essa sala, ela tem 4 lasers alinhados a um ponto só. Esse ponto é onde que eu tenho aí o isocentro, tá? Como o eixo de uma roda, gente. O eixo não é o centro e gira a roda em volta? É mais ou menos isso daí também, tá? Então, isso daí vai tratar o paciente com radiação. Mas como que vai tratar, professor? Tem todo um contexto. Você tem que fazer um exame de imagem, jogar no software, do software desenhar, o médico vai desenhar o que ele quer, vai descrever o que ele quer poupar de órgão. Por exemplo, vou tratar próstata, eu quero poupar bexiga, reto, cabeça de fêmur e não quero fazer com que esses órgãos sejam lesionados através do processo de tratamento. Aí, consequentemente, é onde que o médico vai prescrever e aí o biomédico também pode ir lá, tem habilitação para isso, desenhar. Como lá no Paint a gente brincava antigamente, que não tinha tanto recurso,
Eu que sou um pouquinho mais velho, brincava no Punch, né? Essa geração mais nova brinca aí nos aplicativos mais top. Mas você vai desenhar os órgãos que você quer poupar. Consequentemente, vai jogar isso no software, vai um físico médico calcular essa energia que vai passar de radiação, volta para o biomédico vai fazer um controle de qualidade. Cada campo de tratamento é único, é um cálculo só para cada campo. Então, dentro de cada campo, eu faço 11 cálculos para liberar um controle de qualidade. E se não bater o cálculo, volta para o físico de novo, novamente tratar médico e aí, consequentemente, conduta, troca de ideia, isso aí. Quanto a isso, eu sempre fui muito feliz em trabalhar em uma equipe que sempre trocava ideia. Deu errado, ia na médica. Se não deu, ia para o físico, chegava para eu, voltava para a médica, enfim. A gente já trabalhou em caso uma semana trabalhando em cima de um caso de pulmão para um caso de esôfago e com infiltração para pulmão para defender outros órgãos, coração, fígado, enfim. É bem complexo. E esse equipamento ele tem um negócio chamado Multileaf, que ele desenha os órgãos. Então, desenhando ali, ele vai tratar somente aquele local específico, para não lesar o outro órgão. Aí é onde que entra cálculo matemático, físico e muita paciência e muito também colaboração do paciente para não se mexer e conseguir ficar em uma sala de 18, 19 graus, infelizmente sem roupa para fazer o tratamento. A gente também tem a ultrassonografia, que claro que a gente possivelmente já ouviu falar, já fez, todos nós um dia fizemos, nem que seja adultos, mas fizemos quando criança, né? Quando bebê na barriga da mãe ainda, que é onde que através de ondas sonoras eu consigo obter imagens e reverter para um sistema operacional, um sistema de software. Então, também a gente trabalha, esse equipamento a gente vai manipular ele com supervisão médica, mas também a gente pode trabalhar com parte de manutenção, controle de qualidade. Eu fiz curso na fábrica da marca Saevo, que era a antiga Soniscape. Eu fui para Ribeirão Preto, fiquei uma semana na fábrica fazendo treinamento, onde que desde desmontar, montar, configurar, formatar, todo o processo de trabalhar uma imagem dentro de um equipamento de ultrassom. Se a gente for pensar bem, é um computador com um software muito top e ele é um software dedicado que cada um tem sua chave de acesso e aí, consequentemente, a fábrica libera esse acesso, você vai lá, formata, configura, vai regular, feixe de luz e aí, não sei se vocês gostam de música e de som, alguma coisa relacionada. Quando você tem um som, que você tem ruído, que está mais grave, mais agudo, consequentemente médio e tal, o que você faz? Tem muito eco, então você vai regulando. O aparelho de ultrassom também para regular ele dessa forma. Mas claro, tem que ser um profissional habilitado, capacitado e que saiba o que está fazendo. Não que acha ou que saiba o que está fazendo. Aí temos a radiologia geral especializada, que é o raio-x que a gente conhece, ou o raio-x beira-leito, o raio-x cirúrgico, enfim, tem várias modalidades de raio-x, mas todos trabalham aí com a fonte radioativa, feixe de radiação e kV, que é kilovolts. E a radioterapia trabalha com MV, que é milhões de eletrovolts, tá? Então a dose de radioterapia é muito mais alta do que 1 kV. Aí você vai se perguntar, professor, por que esse negócio é tão forte? Isso não é prejudicial à saúde? Se a gente lembrar, estudar lá a genética fala que quando eu tenho uma dose de radiação alta, no caso da radioterapia, eu vou desorganizar o processo celular. Eu vou quebrar moléculas do meu DNA celular. O que acontece? O câncer é o quê? O câncer é um crescimento desorganizado de célula. A grosso modo é isso, tá? A literatura vai falar muito mais coisa, mas se eu for falar a patologia aqui, vou ficar uma aula falando só sobre a patologia de carcinomas e mielomas e etc. Nosso foco aqui é a gente falar sobre imagem. Então, vamos falar.
Se eu tenho uma célula que ela está em crescimento desorganizado, o que eu faço? Eu vou tirar íons dela. A gente não tem lá guanina, citosina, uracila, toda a nossa cadeia de DNA. Eu vou quebrando quebro algumas cadeias, tira a capacidade dele continuar desenvolver de forma desorganizada. Então, isso é uma forma de tratar. Então, eu vou tratar um benefício que vale a pena, certo? Se não vale a pena, o médico nem vai prescrever, que é a pura realidade. Tem casos que trata só com químio, tem casos que trata só com rádio, tem casos que trata com rádio e químio, tem casos que trata só com químio, outros com braquiterapia, que é a forma de tratamento de radioterapia com a fonte no tecido, mas existe poucos casos desse por questão de agressão ao organismo mesmo, toxicidade, mas existem inúmeras formas. Mas só para vocês entenderem que essa é uma radiação que é benefício, certo? Então você não vai, professor, eu não vou mais, quando eu quebrar um braço, lesionar alguma coisa, eu não vou mais fazer raio-x, porque é prejudicial à saúde. Tá, então fica com o braço aí calcificando, que ele vai calcificar torto, consequentemente fazendo uma lesão em algum nervo, consequentemente vai parar algum órgão seu. Se te motivou, parabéns, consegui. É a ideia de motivar para que vocês entendam. Existe o benefício, existe um mal menor para um bem maior, certo? Então a radiologia geral, que é a radiologia especializada, é esse raio-x que a gente está acostumado aí a fazer. Acredito que quase todo mundo fez, se não fez para aparelho ortodôntico, fez para quebrou alguma fratura, enfim, é um meio comum de se ter a forma de obter uma imagem rápida. Um acidente, primeira coisa, tomografia, raio-x, por quê? Lesionou, fraturou o osso ou lesionou algum órgão, eu consigo já ver ali de primeira. Densitometria óssea, a gente normalmente vê a densitometria óssea quando o paciente está o quê? Eu tenho perda de cálcio no osso, ou eu tenho aí um processo de patológico de carcinoma ósseo, onde que eu vou o quê? Eu vou dosar os níveis que o meu osso, tá, está forte ou que está resistente a essa doença ou que está aderido à doença. Então, quando eu tenho aí um processo natural, até eu quis colocar essa imagem para vocês entenderem um processo normal e um processo de osteoporose. Por quê? Eu perco naturalmente esse processo de calcificação óssea, essa fibra óssea. Vocês viram lá na histologia, tá? Na histologia tem esse processo, a formação da matriz celular, dos ossos, célula óssea, tudo mais. Consequentemente, eu tenho uma normalidade e tenho uma patologia. E aí é onde que eu tenho o quê? A densitometria para eu medir esses níveis, para saber se eu não corro o risco de quebrar um osso com facilidade por motivo de perda óssea. Certo? Medicina nuclear vai poder trabalhar aí com a PET-CT, PET-RM, o que é isso? PET-CT e PET-RM, professor? É praticamente um exame do corpo inteiro que você vai tirar ali, uma xerox de tudo. Eu vou fazer um scanner do meu corpo de forma completa para conseguir ver qualquer anormalidade, tanto direcionada na CT quanto na RM, tá? Custa caro, tá, gente? Se uma ressonância convencional custa em média de R$1.000 a R$1.200, até R$2.000, tem ressonância de R$2.500, que é uma tractografia, exame mais específico. Imagine um PET-RM, caríssimo, e isso, consequentemente, vai do que precisa, é a conduta que precisa, conduta terapêutica que o médico vai estar para melhor diagnóstico, melhor o que ele procura. E, claro, também na medicina nuclear a gente vai trabalhar com radiofármacos. O que é isso? Trabalhar com protocolo tanto em vivo, tanto in vitro, para auxiliar procedimento terapêutico. Eu vou saber a evolução
desse radiofármaco para uma melhora de uma patologia. Aí está imagens da PET-RM, a PET-CT, onde que eu tenho um scanner do corpo, eu consigo ver aí a funcionalidade do corpo no modo geral. A dosimetria, eu acredito que eu já passei, acabei falando indiretamente para vocês, né? Que é um membro da equipe da radioterapia que vai trabalhar o planejamento computadorizado, a simulação, o cálculo das doses de radiação e o processo do tratamento propriamente dito. O nome da minha função no Combone era biomédico, dosimetrista e imaginologista. Dentro dessa função da imagem, eu posso atuar com uma dosimetria, que em 2013 houve a atualização, dando aí mais alguma atualização, na lei, que teve aí mais algumas particularidades relacionadas. Gente, eu não me apeguei muito à lei, porque já na disciplina vocês vão trabalhar bastante essa parte. Eu gostaria de compartilhar as experiências que eu tive e um pouco do que eu sei, que é isso daqui, é bem pouco, mas para que possa servir de conhecimento. Porque não adianta nada eu tratar aqui de lei, de básico, se eu posso construir uma amizade de vocês com a imagem, tá? Com certeza, vocês têm inúmeros profissionais que vocês conhecem, que participam de aulas, que conhecem na atuação, que são mega experientes. Mas eu acredito que eu possa contribuir também um pouquinho dessa forma, tá? Então, a dosimetria eu vou ver também os efeitos que são provocados com radiação. Existem centros específicos no Brasil, Rio de Janeiro e Recife, se eu não me engano, são os centros do Brasil que são específicos em processos de acidentes ou efeitos que foi provocado por causa de radiação. Então, como eu disse, era compartilhar um pouco do que eu tinha, um pouquinho da cachola. Aí eu deixo a frase um pouco da frase de Einstein, um pouco do que eu acredito, que cada vez que a gente abre a mente para um novo conhecimento, nasce um novo ser. Albert Einstein ele fala que cada vez que a gente abre a nossa mente, ela nunca volta ao tamanho normal. Então, mente aberta, gente. Mente aberta. Saia do normalismo, saia fora da casinha, seja foda, seja a pessoa que você sonha ser, mas seja principalmente muito além do que você imaginou que poderia ser, tá? Porque normalmente a gente é modesto em sonhar, mas sonha além do que você possa ser. Eu vim de baixo, sou de família humilde, era mecânico de motos, já fui lavador de carro, já fui inúmeras coisas e hoje não sou muita coisa, não considero que eu sou mais que ninguém, nem menos que ninguém. Eu acredito muito na igualdade entre nós, seres humanos, independente de crença, religião ou de não crença, cor, raça, mas eu acredito que todos somos iguais diante dessa imensa galáxia e desse imenso céu que está sobre nós, certo? Sempre evoluir, gente, para trás nem para pegar impulso. Clóvis de Barros Filho fala isso. Lutar sempre, vencer talvez, desistir nunca. É o protótipo da vida. Se tem um problema, dá um Kung Fu nele, ou dá um Muay Thai na orelha do seu problema e siga. Siga sempre, siga para aquilo que você sonha, que o céu é o limite. O grande segredo é fazer com o coração, que muita dose de inteligência. Dentro de qualquer profissão, se você faz o café para servir para uma empresa, ou se você é o proprietário, se você faz com amor, com certeza você vai ter maestria. A sua empresa vai para frente e o seu café vai ser admirado, degustado e elogiado por muitos. Não é pelos elogios que a gente veio na Terra, e sim por aprender, né? Então, a gente tem uma coisa que chama ego, que quando a gente faz bem feito, a gente sente orgulho da gente mesmo. Então, tenha orgulho da sua própria existência, tá? Saia da mesmice,
tá bom? É isso aí, gente. Um pouquinho do que eu queria falar com vocês. Apaixonado por imagem, apaixonado mais ainda pela docência e pesquisa, tá? Sou docente no ensino superior já tem 5, indo para 6 anos, graças a Deus. A quem não crê em Deus, respeito, tá? Sem alvoroço, mas sou muito grato por tudo que eu consegui hoje. Consegui muitos colegas, como os professores de vocês, a professora que está com vocês aí, transferindo essa pequena palestra minha, essa pouca aula, né? Não sei se é aula ou palestra, acaba que eu misturo um pouco, né? Então, sou feliz em ser lembrado. Vou mandar uns brindezinhos para vocês, tá? Vou mandar na terça-feira para a professora, eu entrego. Não consegui tirar a foto deles, mas na terça-feira eu entrego. Vocês vão ter aí 4 brindes para sortear, vocês sorteiam aí. Vou pegar uma xicrinha, é coisa simples, tá? Mas é de coração, que eu gostaria que cada um lembrasse de alguma forma que eu gosto do que eu faço. Eu sou biomédico de coração e não por profissão. Eu tenho inúmeras outras funções, poderia ter escolhido inúmeras outras profissões, mas eu escolhi essa. Eu tive um sonho de ser cientista maluco e estou aqui, tá? Os colegas, os professores de vocês sabem o quanto que eu gosto de ciência, o quanto que eu sempre em sala de professor, o meu assunto você viu aquela pesquisa, você viu tal coisa, você viu o mestrado de tal lugar. Não é à toa que eu estou em um processo seletivo de mestrado federal e continuo nele. E quero desenvolver ciência, gente. Eu quero fazer ciência de verdade. E vocês façam ciência de verdade. Produzam. Um grande abraço, paz e bem. E precisando de algo, estou à disposição sempre. Se tiver alguma dúvida, pode pedir aí, que a gente vai estar sempre da melhor forma, tentando da melhor forma ser útil e ser um ser humano agradável. Muito além de ser útil, né? A gente tem que fazer nossa parte como humano. Grande abraço, paz e bem, tudo de bom.